iniciar aqui. Aqui ainda não. Entrou. Boa noite, pessoal. Estamos aí iniciando a nossa live de hoje. Sejam bem-vindos. Vamos entrando, vamos encaminhando a live. Hoje nós teremos uma live aula, vai ser bem bacana. Muito assunto interessante por aqui. Para você que é aí da área da estética, para você que está trabalhando com injetáveis, que já trabalha ou que está iniciando na área, ou até mesmo que tem interesse em iniciar na área dos injetáveis. Hoje nós vamos fazer uma live aula, então eu estou esperando você aqui comigo para a gente interagir. Bora aí, pessoal, bora aí, vamos encaminhar essa live. Encaminhe para uma pessoa que você gostaria que aprendesse junto conosco, que transbordasse esse conhecimento aqui conosco também e que estivesse aqui junto conosco neste momento aqui de interação, de conhecimento e de transbordo de conhecimento. Pessoal, vamos entrando aí então. O pessoal tá chegando aí. Hoje, então, nós teremos uma live sobre mesoterapia. Mesoterapia é um assunto que vem crescendo muito ultimamente. É um assunto que traz muitos clientes até a clínica, mas é um assunto que também existem muitos profissionais que têm dúvidas e que às vezes não utilizam dessas técnicas em suas clínicas, nos seus locais de trabalho, porque tem algumas dúvidas, tem algumas dificuldades, né, com relação à camada de aplicação, as técnicas, os produtos utilizados, né? Então hoje eu vou trazer aqui para você algumas dicasinhas básicas e super importantes para você não errar na mesoterapia, tá? Quem que tá aí na live, quem que já trabalha com mesoterapia, gente? Mesoterapia, seja ela capilar, seja ela corporal, facial, quem que já trabalha com a mesoterapia? Bom, nós temos que dizer que a mesoterapia, ele é um campo de ação, né, muito amplo, né? Engloba vários tipos de tratamentos aí, né? Seja corporal, facial, capilar, para rejuvenescimento, para celulite, estrias, flacidez, enfim, é uma gama muito grande de profissionais e de produtos e também de possibilidades que nós podemos atuar com a mesoterapia. E é sobre isso que eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje, tá? Falando em mesoterapia, gostaria de dizer para vocês que no meu curso Harmonize Body e no meu curso The One, eu abordo tanto as técnicas de mesoterapia corporal como facial, de uma forma muito didática, muito direcionada para você que é profissional e que gostaria de trabalhar nessa área. Nós temos aqui já na nossa live algumas alunas, pessoal já entrando, tá? E a gente vai estar respondendo aqui as dúvidas de vocês também, tá? Gostaria de dizer que semana passada, infelizmente, não pude estar em live, porque eu estava com dor de garganta, estava praticamente sem voz, ainda estou me recuperando, tá? Mas hoje estou trazendo aqui para vocês uma live bem bacana, pra gente não perder essa conexão aí, pra gente ter sempre esse meio de contato aqui nas quartas-feiras, pra gente trabalhar e pra gente trocar esse conhecimento junto. Então sejam muito bem-vindos. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Marcos, Camila, Débora, Daiane, sejam bem-vindos. Carol, Daiane, Janaína, Renato, a Mari, Késia, Daiane. Vamos entrando então, pessoal, vamos encaminhar a live, que hoje a gente vai falar sobre
5 coisas que você não pode errar na mesoterapia. 5 dicas super importantes para você não errar na mesoterapia. Nossa, ainda estou com a voz meio comprometida. Gente, deixa eu perguntar para vocês aí como é que tá o áudio. O áudio tá legal aí para vocês? Tá saindo tudo bacana? Eu tô com o microfoninho aqui e gostaria de saber se o áudio tá ok para vocês, a imagem tá ok, pra gente começar a falar um pouquinho aí sobre o nosso assunto. A minha voz que não tá muito ok, mas vamos fazer um esforço aí pra gente fazer essa live hoje. Como que tá o áudio aí, pessoal? Tá todo mundo ouvindo? Dá um ok aí pra mim, dá coraçãozinho. Me dê um feedback aí pra gente iniciar a aula aqui de hoje. Como que tá o áudio? Dr. Flávio, Patrícia Bittencourt. Maravilhosa. Obrigada, okay. Patrícia. Tudo ok? Maravilha. Ok, Wender. Rosemary Santos entrando também, sejam bem-vindos. E aí, pessoal, a doutora Dulce diz que tá ok, obrigada. Então, pessoal, como que vocês já atuam com mesoterapia? Tem algumas dúvidas? Qual que é a principal dificuldade de vocês no uso aí dessas técnicas de mesoterapia? Para você que já trabalha ou para você que tem dúvida ou receio em começar a trabalhar. Hoje eu tô aqui para te ajudar, para esclarecer para você algumas dúvidas principais e algumas dicas essenciais para você aí não errar mais, tá? A gente sabe que todas as técnicas existem os seus segredos, né? E tudo que a gente treina, que a gente tem conhecimento, a gente consegue aperfeiçoar. E este aperfeiçoamento é que nos dá os resultados bons, né? Os resultados satisfatórios aos quais nós estamos sempre em busca, tá? Então hoje nós vamos falar aí de dicas essenciais para você não errar, né? Porque o que acontece muito, né? A gente vê profissionais com medo de trabalhar com a mesoterapia, com os injetáveis. A gente vê profissionais que às vezes trabalham, mas não obtêm um resultado satisfatório, às vezes ficam frustrados, né? E isso pode sim estar muito relacionado com o conhecimento da técnica, com a técnica em si, com o produto que você está utilizando, né? Com a camada da pele ao qual você está depositando este material. Então são essas dicas, essas principais coisas que vocês precisam estar atentos para ter um resultado muito positivo, né? A Patrícia diz que a sensibilidade do paciente de injetáveis com você, sensibilidade da paciente com a técnica. Sim, tem pacientes mais sensíveis, né? Um pouquinho. Produtos também que deixam um pouco mais sensibilizados também, né? É sempre bom a gente ter uma conversa bem clara com o nosso paciente, explicar para ele do que se trata, qual vai ser a metodologia empregada, dizer, né, o que realmente vai ser feito, uma picadinha, ponto a ponto, mas a gente também tem que ter a mão firme, né? Mas ao mesmo tempo que temos a mão devemos ter a mão firme, nós também devemos ter a mão leve, né? A prega com que a gente faz na hora do procedimento também interfere muito, a prega da pele, né? A gente pode sim fazer uma pregazinha na pele para a gente fazer a aplicação, mas essa prega não deve permanecer durante toda a aplicação, para que a gente não gere um extravasamento de sangue, para que a gente evite hematomas, né? Ou um extravasamento de sangue no local, devido à compressão da microcirculação periférica. Então, tudo isso são dicas e cuidados que a gente deve ter quando a gente vai falar e vai fazer a mesoterapia, né? Então, vamos encaminhar a live aí, pessoal, que o pessoal tá entrando ainda, tem gente chegando. Boa noite, Annelise, a Bruna também já fez curso aqui conosco, Bruna Nicole, queridíssima, saudade, linda.
Padilha Gardens. Isso aí, pessoal, vamos entrando então. A gente vai falar hoje aqui sobre 5 dicas para você não errar na mesoterapia, tá bom? Seja ela capilar, seja ela corporal, seja ela facial, tá ok? A gente vai fazer hoje um estilo diferente de live, no qual eu vou fazer uma mini aula aqui para vocês, tá? Então, essa live ela é bem direcionada para você que é profissional, para você que é aluno, para você que gostaria de estar aprendendo mais aqui conosco, tá? E me diz aí, quem tá aqui na live, se sempre está nas lives comigo, se hoje é a primeira live, se tá gostando do conteúdo, pode ir deixando as suas dúvidas aqui também, que a minha equipe já vai anotando aqui e eu vou respondendo aqui para vocês, tá? De acordo com as dúvidas que forem surgindo aqui. Boa noite, Annelise. Ó, a Bruna. Boa noite, curso maravilhoso. Obrigada, Bruna. Você que é maravilhosa. Rosilene Wagner entrou. Boa noite, sejam bem-vindos. Biomédica Priscila Melo. Então, ó, doutora Dulce sempre nas lives. Obrigada pela presença, Dulce. Eu tô acompanhando aqui pelo outro celular, tá? Que bacana, gente. Obrigada mesmo pela presença de vocês, tá? Pelos compartilhamentos, pela troca de informação aqui, que é sempre muito, muito bom isso. E é muito bom estar aqui com vocês, conversando sobre um assunto tão bacana, um assunto tão engrandecedor, que eu gosto tanto de falar, né? E de passar um pouquinho do meu conhecimento aí para vocês, tá? Então, vamos direcionar aqui, eu vou virar um pouquinho a câmera aqui, a gente vai direcionar aqui para nossa aula de hoje, tá? Então, olha só, pessoal, vamos falar aí sobre mesoterapia, tá? Já vamos iniciar aqui no assunto da nossa live aqui com vocês, tá? Vamos falar sobre mesoterapia. Tá dando um pouquinho de reflexo ali, mas já a gente ajusta a luz ali. E vocês vão me falando se tá legal, tá? Se a imagem tá legal. A gente vai ajustando as coisinhas aqui pra vocês, tá? Ok? Bom, gente, quem já trabalha com mesoterapia, sabe qual que é o conceito da mesoterapia, né? Qual que seria o conceito da mesoterapia, né? A mesoterapia, ela consiste na introdução de medicamentos na pele, né? Através de uma microagulha, de produto por ponto, tá? Então, existe toda uma questão aí que a gente tem que saber, entender do conceito da mesoterapia para a gente trabalhar de uma forma bem direcionada, tá? Para a gente trabalhar com mesoterapia, a gente tem que saber, tem que estudar, tem que conhecer bem a fundo a anatomia, né, da pele, a camada ou tecido alvo ao qual a gente vai trabalhar, né? Por quê? Porque a pele, as camadas da pele, são justamente onde a gente vai colocar o nosso medicamento, né? Através dos protocolos, dos tratamentos que a gente vai desenvolver nos nossos pacientes, a gente tem que saber em qual camada a gente vai colocar, né? Então, é muito importante a gente ter um conhecimento anatômico, um conhecimento fisiológico da pele, né? Um conhecimento anatômico no qual a gente tem as camadas da pele, né? E as suas divisões, tá? Né? Então, a pele é dividida em 3 camadas. Muitos autores não consideram a hipoderme como uma camada, tá? E a gente tem aí, então, essas divisões da pele entre epiderme, que é aquela camada de renovação celular, aquela camada mais superficial da pele, né? No qual ela é rica em queratinócitos, então por isso ela está em constante renovação. Essa região, essa camada da pele, a primeira camada, é uma camada que a gente praticamente não vai trabalhar a mesoterapia. A gente trabalha mais com microagulhamentos superficiais nessa região, tá? Já a derme,
tanto a papilar, né, a derme dividida em duas camadas, papilar e reticular, a gente vai trabalhar muito nessa camada aqui, tá? Por quê? Porque essa camada, como vocês viram aqui, ó, na figura anterior, ela é uma camada que ela é muito rica em várias estruturas, tá? Então, nós temos fibroblastos, vasos sanguíneos, circulação linfática, os anexos cutâneos, né? Todas as fibras de colágeno e elastina estão nessa região aqui. Então, é uma região que a gente tem todos os nossos tecidos alvos aí para a gente trabalhar com os tratamentos nessa região. Quando a gente utiliza a mesoterapia intradérmica, o que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando estrias, flacidez, rugas, né? As linhazinhas ao redor dos olhos, tá? Então, tudo que trabalha a pele, a gente está trabalhando nessa camada aqui, tá? A derme, né? Onde estão essas substâncias. Então, é muito importante você entender do tecido-alvo ao qual você está trabalhando, tá? Voltando aqui nessa outra tela, a hipoderme, que é onde nós temos o nosso tecido adiposo, né? As nossas células de armazenagem, que ele é basicamente composto de células de gordura, tá? Nessa camada aqui, a gente vai trabalhar principais tratamentos com mesoterapia direcionado para redução de gordura localizada, celulite. E no caso facial, a gordurinha na região da papada, tá? A gente sabe que o tecido adiposo, ele é rico em gordura, tá? Então, por isso, os produtos que a gente coloca nessa região da hipoderme, ó, vejam como ela parece uma região esponjosa, né? Toda fibrosa. Os produtos que a gente coloca aqui nessa região, eles servem como um depósito. Então, eles ficam em meio oleoso. Quando a gente introduz a substância aqui, sendo que essa substância é líquida, óleo e água não se misturam. Então, o produto ele fica nessa região por um período maior de tempo. A reabsorção dos produtos nessa camada aqui, ela é mais lenta. Por isso até que a gente diz para o nosso paciente, quando ele faz a mesoterapia para gordurinha localizada, evitar atividade física e evitar também fazer outros tratamentos pós-aplicação, porque a gente quer que este produto fixe na área, tá ok? Pessoal, podem ir colocando as suas dúvidas aqui, a gente tá falando da primeira dica, né? Pra gente trabalhar com a mesoterapia com segurança. Então, a primeira dica seria a gente conhecer o nosso tecido-alvo, tá? A nossa pele, tá? E por que a gente tem que conhecer bastante a nossa pele? Porque a gente vai a gente precisa entender em qual região a gente vai introduzir a nossa agulha. Qual será a nossa camada de aplicação, né? De acordo com aquelas camadas que eu passei anteriormente, em qual região você vai colocar o seu medicamento, tá? E... Tá ruim. O quê? O que tá ruim? Pergunta. O que tá ruim, pessoal? O som tá saindo ruim? Dê um feedback aí pra mim, por favor. Deixa eu tomar uma aguinha. Pra mim tá bom. Tá tudo ok? Ó, pessoal, vou voltar aqui então, ó. A primeira dica, se vocês quiserem dar um print, tá? A primeira dica é conhecer o seu tecido-alvo. Quais as camadas da pele, tá? Ó, está perfeito aqui, tá tudo ok. Beleza, pessoal, então a gente vai continuar aqui, tá? Vão dando os prints aí, tá? Que eu vou passando aqui pra vocês, podem ir deixando as perguntas, tá? Ó, podem ir dando print. Isso.
Então, a segunda dica para não errar na mesoterapia seria o ângulo da agulha, tá? A gente tem que saber muito bem identificar quais os ângulos que a gente vai trabalhar na mesoterapia. O que seria essa angulação? Seria o sentido que a sua agulha entra na pele, tá? Qual o sentido que ela entra na pele? Então, quando nós vamos trabalhar intradérmico, a gente tem que colocar a nossa agulha numa angulação entre 10 e 15 graus, para que a gente atinja justamente a camada dérmica, tá? Que ela consiste aí em torno de, no máximo, 0,4 milímetros, tá? Então, por isso, a gente não pode colocar a agulha em pé quando a gente quer tratar flacidez, estrias, tá? Quando a gente quer tratar linhazinhas, a gente deve fazer sempre nessa angulação. Isso eu digo muito no meu curso de harmonização corporal e facial. Eu até pego nas mãos das minhas pacientes, tá? Para que elas tenham esse feeling, para que elas tenham esse conhecimento anatômico, tá? Então, as alunas, elas têm esse contato muito íntimo, tá? Com essa angulação, com esse conhecimento que eu passo durante o curso, tá? Inclusive, nós temos os cursos aí Harmonize Body, tá? E o Harmonização Corporal The One, praticamente todos os meses, tá? Então, quem tiver interesse pode entrar em contato aí, que no curso a gente passa bem detalhadamente todas essas dicas aqui e você aprende ainda na prática, tá? Então, todas as substâncias e tratamentos feitos na derme, eles devem ser colocados a uma angulação de 10 a 15 graus. Ou seja, a sua agulha, ela vem bem rente à pele, tá? Ela entra formando uma pápulazinha. Por quê? Porque o seu produto, ele está superficial, tá? Então, por isso a gente trabalha pápula nessa região aqui. Quando a gente vai trabalhar gordurinha localizada, tecido subcutâneo, hipoderme, tecido gorduroso, a gente trabalha no ângulo de 45 graus, tá? Trabalhando neste ângulo, a gente consegue atingir essa camada alvo. E lembra que eu disse para vocês que os produtos, eles na hipoderme, eles devem ficar armazenados aqui. Então, por exemplo, não adianta você trabalhar um produto de gordura localizada se você não chegar nesse tecido. Talvez você não vai ter o resultado que você gostaria, o que você prometeu para o seu paciente. Por quê? Porque o seu produto não está sendo colocado no tecido-alvo, tá? A mesma coisa acontece se você fizer uma aplicação de um produto intradérmico profundo, tá? Ele não vai estar tratando a derme, tá? Estes produtos, eles têm que ser colocados na camada alvo, tá? E para isso, essa angulação, né, que a gente estuda e que a gente aprende da agulha, é muito importante para você não errar, para você ter sempre resultados positivos, tá? Resultados duradouros e garantidos. E quando a gente trabalha em região intramuscular, nós vamos numa angulação de 90 graus, tá? Normalmente, quem tem mais prática e faz essa aplicação, ela acaba sentindo quando a agulha passa a fáscia, tá? Então, quando a agulha penetrou no músculo, a gente já consegue sentir que está na camada certa, tá? Para aplicações intramusculares, nós utilizamos agulhas mais longas, tá? E a aplicação intramuscular, é importante vocês saberem que essa aplicação, ela gera um efeito sistêmico, tá? Então, a partir do momento que o produto é colocado no músculo, né? Aqui nessa camada, a gente vai trabalhar basicamente produtos para emagrecimento, aceleradores metabólicos, produtos para hipertrofia muscular e também produtos sacietógenos para pessoas que têm muita compulsão por doces e outros produtos também, tá? Então, a gente utiliza nessa região. Os produtos que a gente colocar na região intramuscular, eles têm um efeito sistêmico, tá?
Já na região intradérmica e subcutânea, o efeito é localizado, tá? Então, a gente quer que este produto permaneça no local, tá ok? Vamos passar aqui. Vocês têm alguma dúvida por enquanto, pessoal? Podem dando print aí, tá? E aqui, reforçando, né, ainda na segunda dica, mas reforçando o que eu falei um pouquinho. Faz diferença? Será que faz diferença, gente? Aplicar um produto intradérmico, subcutâneo ou intramuscular? Vocês acham que faz diferença? Né? A gente já viu no slide anterior que cada aplicação tem uma angulação, né? Então, será que faria diferença se eu aplicar um produto intradérmico a 45 graus ou um produto intradérmico a 90 graus? Bom, gente, é claro que faz diferença, né? Então, justamente por isso, essa é a dica número 2. Se atente ao ângulo de aplicação na hora da mesoterapia, tá? Porque com este ângulo de aplicação correto, é muito mais difícil de vocês errarem a camada da pele ao qual vocês estão trabalhando, tá? Os tratamentos intradérmicos são superficiais, ângulo menor da agulha. À medida que você vai trazendo esses produtos para mais profundo, o grau de angulação vai aumentando, tá? Então, quanto mais superficial, menor o grau da agulha. E quanto mais profundo, maior é o grau que a gente vai depositar o produto, né? Maior é o grau da agulha. Até que a gente chega numa questão intramuscular, que é em 90 graus, tá? Então, anotem aí a dica número 2, tá? Atentar-se ao ângulo da agulha e a camada de aplicação. Faz total diferença no resultado da sua mesoterapia, tá? Uma dica, gente, ó, eu também falo muito isso no meu curso Harmonize Body. Existem alguns produtos, deixa eu até colocar aqui, ó. Existem alguns produtos para gordurinha localizada, produtos lipolíticos com efeito citolítico, ou seja, que eles vão fazer uma quebra mesmo do adipócito. Eles não podem ser depositados numa camada mais superficial, gente. Isso é uma dica importantíssima, hein, que eu passo bem claramente no meu curso para vocês. Por quê? Esses produtos, eles provocam a lise, a quebra do adipócito, tá? E se eles forem colocados mais superficiais na pele, por exemplo, na derme, papilar ou reticular, eles podem estar ocasionando uma lesão tecidual, uma necrose tecidual. Então, a gente tem que estar muito atento a estes produtos também. Agora, se você já conhece os ângulos de aplicação, é muito mais difícil de você ter esse tipo de complicação, tá ok? Então, se atentem também aos produtos que vão ser utilizados. Falaremos um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá? Deem um print aí pra mim, quem quiser, o ângulo da agulha e a camada de aplicação. E vamos passar para as próximas dicas. Olha só, pessoal, antes da gente entrar, então, na próxima dica, eu coloquei aqui para vocês mais uma fotinha. Podem dar prints aí, para vocês verem, ó, bem dentro da pele, né, a camada da pele, como que fica a angulação da agulha, né? E onde é depositado o material. Então, um esquemazinho, né, uma pele esquemática aqui, numa aplicação intradérmica, né? Ó, o produto ele vem nessa região aqui. Lembram que eu falei dessa região? Composta de fibroblastos, de colágeno, de elastina, anexos cutâneos. Aqui a gente vai tratar flacidez, vamos tratar estria, vamos tratar rejuvenescimento, hidratação da pele, tá? São esses tratamentos que a gente vai fazer em via intradérmica. Em via subcutânea, gordurinha localizada e celulite, agindo como depósito. E intramuscular, tá? 90 graus, no qual a gente vai trabalhar aí com substâncias de efeito sistêmico. Então, gente, olha só que bacana que tá essa esquematização que eu coloquei para vocês aqui, tá? Vocês tendo a ideia da angulação,
já é um ponto positivo aí para não errar na mesoterapia, tá? Tem pessoal entrando aí, uma boa noite. Suporte Marketing, Cíntia, Rosana, Sabrina, boa noite a todos, pessoal. Estamos hoje falando aqui sobre 5 dicas para você não errar na mesoterapia, tá? Já passamos 2 dicas, então fiquem atentos aí que a gente vai continuar a nossa live aula de hoje. Coloca coraçãozinho aí para mim se vocês estiverem gostando. Podem deixar as dúvidas de vocês aí também, tá? Deem um feedback aí para vocês me dizerem o que vocês estão achando da aula. Se vocês já sabiam deste conceito da mesoterapia, né? Vamos adiantar aqui então, ó. Olha só, pessoal, entramos aqui na questão da formulação. A formulação é uma coisa que as pessoas têm muitas dúvidas também. Eu vejo muito isso nos meus cursos, tá? Os alunos às vezes chegam aqui sem saber o que indicar, sem saber como montar uma fórmula, sem saber o que combinar, tá? E eu falo que existem algumas dicas muito importantes com relação à formulação que a gente vai trabalhar na mesoterapia, tá? E uma delas, muito importante, que é a dica número 3, para você não errar, é o pH da sua fórmula, tá? Quando a gente faz a compra dos nossos ativos, dos nossos materiais, existem muitos materiais que eles são de laboratórios com pH dependentes. Quando estes laboratórios, eles nos dizem o pH daquele ativo, nós temos que respeitar este pH na hora da gente fazer a reconstituição da nossa fórmula, tá? Por quê? Porque a gente pode, se a gente não respeitar essa ordem crescente de reconstituição, a gente pode estar, digamos assim, alterando a fórmula, estragando essa formulação, tá? Por quê? Porque a gente pode, através de um pH mal colocado, desestabilizar a fórmula. Nós podemos fazer com que ocorra precipitação de algumas substâncias, tá? E uma coisa que é muito importante também, se você trabalha com determinado laboratório, evite misturar outros laboratórios numa mesma formulação, tá? Isso eu falo muito também nos meus cursos e explico bastante para as minhas alunas a questão do pH, tá? Porque, como eu falei aqui para vocês, existem laboratórios que vão trabalhar com pH dependente. Estes laboratórios, pessoal, quando eles trabalham com pH dependente em sua formulação, ela já vem escrito no próprio frasquinho. Então, é só vocês pegarem aquela formulação, né, aqueles ativos, na verdade, olhar o pH de cada um e ir fazendo a reconstituição do menor pH para o maior, tá? Então, você pega o produto de menor pH, aspira, depois você pega o de segundo menor pH, aspira, depois o terceiro e assim sucessivamente, tá? Então, você vai fazendo a reconstituição da fórmula do pH mais baixo para o mais alto, ou seja, do mais básico do mais ácido para o mais básico, tá? Isso é uma dica muito importante, porque de nada adianta você ter vários tipos de substâncias, vários materiais e não saber montar a sua fórmula, tá? Vocês que estão aí na live, alguém tem dúvida com relação à manipulação das fórmulas, como fazer uma montagem, como fazer a reconstituição das suas mesclas? Isso é uma dica muito importante, gente. E o que eu digo, claro, além de estudarem, procurarem cursos de capacitação, de aperfeiçoamento, que vocês estudem as formulações, que vocês leiam sobre os ativos, sobre o que cada ativo faz, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter como conhecimento para fazer uma indicação mais direcionada e correta para os nossos pacientes. Nós sabemos que existe uma gama muito grande, né, de produtos, de ativos, de mesclas, vários lançamentos. Às vezes a gente chega a ficar meio
perdido, né, com tanta informação. Vocês são assim também? Todo dia tem lançamento novo, não é, gente? Todo dia a gente recebe ali no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, propagandas de produtos, de lançamentos, de fórmulas milagrosas, né? E a gente fica um pouco sem saber como atuar, né? E então é muito importante que a gente saiba aí um pouquinho desses produtos e tenha o conhecimento através de estudo mesmo, gente. Estudo, pesquisa, tá? Pra gente não errar. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Se a live vai ficar guardada. Não, Patrícia, não. As lives em aula não ficam salvas, tá? Mas a gente manda um conteúdo bem bacana das lives lá no nosso grupo de Telegram. Então, para quem não participa do meu grupo de Telegram, entra lá, tá? Que o link já tá na minha bio. Lá no nosso grupo de Telegram, sempre tem enquetes, vídeos, dicas. Nós deixamos para vocês materiais exclusivos de conteúdo científico e muito conteúdo técnico para quem é da área da saúde e da estética, tá? Então, Patrícia, entra lá no nosso grupo de Telegram e para quem não participa, entra lá também que sempre tem novidades para vocês. Só uma olhadinha. Sempre coloco novidades ali para vocês, além, claro, de que os participantes do nosso grupo do Telegram, eles sempre têm acesso em primeira mão aos nossos cursos, aos nossos promoções, descontos, tá? Então é sempre legal quem participa ali conosco, tá bom? E aí, pessoal, alguma dúvida aí? Ivanise entrou. Ivanise, boa noite. Adriana, Patrícia, Josiele. Pessoal, hoje a gente tá falando sobre 5 dicas para não errar na mesoterapia, tá? Estamos aqui na terceira dica de hoje, que é o pH da sua formulação, tá? Então, você tem que estar atento a essas dicas na hora de fazer a sua mescla, de montar a sua mescla, tá? Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha. Regina Vieira. As mesclas, depois de reconstituída, tem que usar todo o produto no mesmo dia? Regiane, o ideal é que você utilize sim todo o produto no mesmo dia, tá? Porque não é interessante que a gente armazene produtos, né? Pela questão mesmo, como eu disse, da estabilização da fórmula, a degradação dos produtos, tá? Mas se você tiver aquelas mesclas em frasco estéril, no qual você não teve contaminação nenhuma e você vai ter mais pacientes no dia para fazer o mesmo procedimento, que você não vai utilizar todo aquele material, você pode sim usar numa segunda paciente, de repente, tá? Mas o que eu digo é que normalmente esses produtos eles já vêm numa quantidade ideal para você usar para determinado tratamento, tá? Então a gente sabe que, por exemplo, né? A gente usa em torno de 3 ml no máximo numa face, dependendo do tratamento que a gente for fazer. 10 ml no máximo em uma região de gordurinha localizada. Então é interessante sim que a gente utilize todo o produto em uma única sessão, tá? Annelise, como entrar no grupo? Annelise, lá no meu Instagram, terminando a live aqui, você entra lá na bio do meu Instagram, que tem os links do Telegram, os links dos cursos online, dos cursos presenciais, tá? É só entrar e selecionar ali para fazer parte conosco, tá? Nosso grupo é bem bacana, o pessoal interage bastante ali, eu mando bastante conteúdo para vocês, todas as novidades, eu sempre, como professora, né? Eu sempre recebo em primeiras mãos os produtos, os lançamentos, então eu testo, eu avalio e passo ali para vocês o meu feedback também. E claro, apresento para vocês a diluição, a apresentação dos produtos, tá? Dr. Bruno Gustavo entrou, boa noite, obrigado pela presença.
Melissa Makeup, obrigada, gente. Pessoal, vamos aproveitar então que eu tô passando as dicas aqui, vamos encaminhar essa live para mais pessoas estarem aqui com a gente hoje, né? Pra gente transbordar aí e passar mais conhecimento. Quem aqui já trabalha com mesoterapia? Qual é o resultado que vocês têm com a mesoterapia? Hoje eu estou aqui para ensinar para vocês a como ter resultados positivos e como não errar nos seus tratamentos de mesoterapia, tá? Quem tem resultados legais aí de mesoterapia? E caso você que não tenha resultado, qual que é a sua dificuldade? Deixa eu ajudar você, tá? A Eli tá sempre nas lives aqui, boa noite. Annelise, obrigada, imagina. Amanda, boa noite. Vão deixando aí então, pessoal, as dúvidas de vocês, tá? Que nós vamos passar aqui para uma próxima dica. Quem acha qual será a próxima dica aqui para não errar na mesoterapia, hein? Estão gostando das dicas aí, pessoal? Mais dicas ainda nos nossos cursos, tá? Olha só, pessoal. Isso também é muito importante, tá? A questão da quantidade de produto por ponto, né? Às vezes você olha ali na seringa, você não sabe quanto que tem na seringa, quanto que você vai colocar por ponto, quanto que cada camada da pele aceita de medicamento por ponto ou por sessão. Essa é uma dúvida muito grande entre os meus alunos, tá? E por isso eu também explico muito bem isso nos cursos, tá? E tô falando aqui com vocês hoje a respeito deste assunto, que é muito importante. Bom, quando o Pistor, né? Pistor é considerado o pai da mesoterapia, que é um médico francês, né? Que descobriu a mesoterapia, que foi descoberta, né? Em torno de 1900, na década ali de 1950, 52, 58. Ele fez os testes dele e depois ele descobriu o quê? Que a técnica de mesoterapia que era feita, a introdução de material por ponto, ele descobriu que era interessante que você fizesse mais pontos com doses menores, ou seja, uma maior quantidade de pontos possível com pequenas quantidades por ponto. Por quê? Porque eles estudaram e viram que a ação da mesoterapia, ela se dava por duas razões. A primeira era a ação da própria pontura da agulha. Então, quanto mais pontinhos, quanto mais picadinhas você fizer na sua paciente, melhor será o resultado. Eu sei que a gente não quer fazer muitas picadinhas, né? Mas não é ideal que você faça uma picada com uma grande quantidade de material, tá? Por quê? Porque a própria ação da pontura já gera uma reação no seu organismo, na sua pele, tá? Uma reação local de resposta inflamatória, de resposta do seu organismo à ação daquela pontura no local, tá? E eles descobriram também que existia uma outra reação provinda da técnica da mesoterapia, que era a ação dos próprios fármacos, tá? Então a mesoterapia, ela age por duas ações. Uma que é a ação da pontura e a outra que é a ação do próprio fármaco. Aí é importante você saber que cada fármaco ou cada substância vai ter a sua ação específica, tá? Muita gente fala em substâncias lipolíticas, né? Mas quando a gente está trabalhando com gordurinha localizada, muitas vezes a gente vai estar trabalhando não só com substâncias lipolíticas, mas estaremos trabalhando com substâncias que vão inibir a lipogênese, a formação, né, de um novo tecido de gordura. Estaremos trabalhando com substâncias que vão melhorar a circulação local. Vamos trabalhar com substâncias que vão fazer uma melhor absorção do material, do produto que está sendo colocado ali. Então, nem sempre uma mesoterapia em gordurinha localizada consiste somente de lipolíticos,
tá? É importante que vocês estudem e saibam qual é a reação exata daquele medicamento, tá? E em qual camada que você está tratando. Isso é muito importante de vocês saberem, tá? Então, para a gente constatar isso aqui que foi dito pelo médico Pistor, né? Ele afirmou que enquanto doses maiores, não faziam diferença para o resultado clínico, múltiplas punturas pareciam melhores que poucas injeções. Então, afirmando isso que eu falei com vocês, é melhor que vocês façam vários pontinhos com pouca quantidade por ponto do que poucos pontos com uma quantidade grande por ponto, tá? Bom, aqui tem alguma perguntinha aqui, sim, sobre o desoxicolato, tá? A gente vai falar sobre a quantidade por ponto aqui em cada camada da pele, mas o Dr. Bruno tá falando aí sobre o desoxicolato. É uma substância que a gente tem que ter um conhecimento bem intenso, tá? Um conhecimento bem apurado, porque ele pode sim, em camada errada ou dependendo da quantidade, como ele até já falou ali, causar uma necrose, né? Em plano errado. Exatamente, é muito importante isso, tá? Então, o desoxicolato é uma substância lipolítica, né? Mas é uma substância que causa uma quebra na celular. Então, por isso, ela pode sim causar uma necrose se ela for colocada numa camada superficial da pele ou se ela for colocada em doses maiores do que o permitido. Muito bem colocado aqui, Dr. Bruno Gustavo. Pessoal, mais alguma duvidazinha? Essa questão aqui da quantidade por pontos, vou deixar aqui para vocês fazerem um print, tá? E a gente vai falar mais um pouquinho aqui sobre as 5 dicas para você não errar na mesoterapia, tá? Deem um print aí, não sei ler esse daqui, diz que dói. Dói. Não, as aplicações, normalmente as aplicações hipodérmicas são tranquilas. A gente sente a picadinha da agulha assim, mas como é numa camada mais profunda da pele, é bem suportável, tá? E lembrando também, gente, que hoje em dia existem as aplicações sem agulhas, né? Existe um método chamado de mesoterapia pressurizada, no qual nós utilizamos praticamente os mesmos produtos da mesoterapia, porém de uma forma diferente, né? A gente utiliza sem agulhas, tá? Nós utilizamos com o uso de uma caneta que introduz o medicamento na pele por pressão, tá? Então, para quem tem aversão à agulha, para quem tem medo, para quem não gosta de ver a agulha, enfim, existe essa possibilidade também de você trabalhar com o método pressurizado. Lembrando que o conceito, a técnica da mesoterapia é a mesma, tanto para a mesoterapia pressurizada quanto para a mesoterapia convencional. E já falando nisso, eu tenho um curso também completíssimo de mesoterapia pressurizada, que é conhecida também como Hyaluron Pen. Eu tenho esse curso online para você que às vezes mora longe, não tem disponibilidade de vir aqui fazer o curso presencialmente, tá? Nós temos esse curso online e também temos o link ali na nossa bio para você entrar, fazer a sua inscrição e aprender tudinho aí direto da sua casa, tá? No curso eu falo sobre as aplicações de Skin Buster, de celulite, de gordurinha localizada, as aplicações para redução de papada, bichectomia enzimática, tá? Aplicações capilares, tudo isso na mesoterapia pressurizada. Tem o link lá na nossa bio também, tá?
Então, gente, olha só que interessante, né? Como é bacana o mundo da mesoterapia. Eu vim aqui, falei para vocês um pouquinho sobre quantidade por ponto, sobre técnicas, sobre as substâncias que a gente utiliza. Agora eu já estou falando de uma outra técnica que é sem o uso de agulhas. Então, gente, para você que é profissional da área, não tenha medo de trabalhar, tá? Eu sei que a gente tem que se aperfeiçoar, mas corra atrás deste conhecimento. Estude, procure profissionais que você se inspire, procure cursos que te deem segurança, tá? E trabalhe com segurança, porque a gente fala que quem aprende não depende. Então, hoje eu tô trazendo dicas aqui para vocês trabalharem de uma forma mais tranquila, de uma forma mais livre, tá? De uma forma mais consciente, evitando erros e também, claro, originando efeitos positivos e resultados positivos para os seus pacientes, tá? Ó, tem muita gente entrando aqui na live ainda. Uma boa noite para vocês. Vão entrando, vão compartilhando aqui. Obrigada pela presença. Pessoal, coloque aqui para mim, ó, quem que tá na live hoje a primeira vez, ou quem sempre está aqui conosco, né? Vocês sabem que nas quartas-feiras, às 7 horas, eu me disponho a estar aqui com você, passando um pouquinho do meu conhecimento, passando um pouquinho do que eu passo nos meus cursos, tá? Então, hoje eu trouxe aqui para vocês uma live aula. Quero saber se vocês estão gostando deste tipo de conteúdo, tá? E também dizendo que os conteúdos aqui nas nossas lives são sempre variados. Temos demonstrações de procedimentos, temos demonstrações de produtos, lançamentos, tá? Tudo com muito conteúdo técnico e científico aqui para você. Então, eu convido você a estar conosco sempre aqui nas nossas lives e fazermos essa troca de experiência. Coloca aqui para mim se você tá gostando desse conteúdo, desse tipo de conteúdo, ou se você prefere um outro tipo de conteúdo, tá ok? Deixa eu tomar um pouquinho de água que tô com a gargantinha seca. Bom, então nós estamos aqui na quarta dica de hoje, como não errar na mesoterapia, tá? Seria, então, essa dica, número 4, quantidade de fármaco por ponto, tá? Então, agora, ó, que o Dr. Bruno perguntou ali, nós vamos falar especificamente, tá? Então, gente, olha só, essa é a hora de mandar a live para outra pessoa que queira muito aprender, tá? Esses dados que tem aqui nesse slide são muito importantes, tá? Quantidade que a gente vai trabalhar por ponto. Nós vimos que as camadas da pele, elas são diferenciadas, né? Cada camada, ela possui uma espessura, ela possui características exclusivas, né? Características fisiológicas. Então, cada camada da pele vai suportar uma quantidade de produto, tá? Então, a gente vai ver aqui, direciona para mim, por favor, aqui, ó. A gente vai ver, ó, que nas camadas intradérmicas, ou seja, nos tratamentos mais superficiais, né, a gente vai trabalhar com entre 0,05 a 0,1 ml por ponto, tá? A gente vai estar atuando, lembra lá do ângulo de 15 graus? Em 0,5 a 2 milímetros de profundidade. Por isso que a gente gera aquelas pápulazinhas, né? Por quê? Porque essa camada da pele é fininha, a gente coloca o produto lá, ele forma uma pápulazinha, né? Aquela elevaçãozinha na pele, que é o material que fica naquela região ali. Então, gente, como é uma região, uma camada fina, se nós colocarmos uma quantidade muito grande de material, ela não vai suportar, tá? Ela não vai ter uma absorção adequada. Então, a gente tem que se atentar às quantidades por ponto, gente. E isso ainda pode ser quantidades bem pequenas de acordo com a região que a gente vai trabalhar. Por exemplo, a região periocular, né? Ao redor dos olhos, pele fina. Ao redor dos lábios também são pele fina. Então, a gente tem que colocar praticamente gotículas por ponto, para a gente não sobrecarregar essa camada da pele, tá?
Doutora, faz uma live sobre os bioestimuladores com a pressurizada. Oi, Eli. Eu já fiz uma live de bioestimuladores com pressurizada facial e uma em glúteos. Já foi feito sim, mas podemos anotar a dica aqui pra gente fazer no próximo momento, tá? Obrigada pela dica aí, obrigada pela participação sempre. Olha só, pessoal, voltando aqui então. Vocês já tinham se atentado com relação às quantidades de substância por ponto e em cada camada da pele? Vejam como isso é importante para o seu conhecimento, gente. Eu friso muito isso com os meus alunos, sabe? Eu pego na mão, eu vejo a angulação, às vezes eu chego a ser até um pouco chata nos cursos, porque eu quero que os meus alunos, as minhas alunas aprendam da forma correta para não adquirirem hábitos errados, né? Então, a partir do momento que você aprende a fazer a técnica correta, você evita erros, tá? Isso é muito importante para você que tá aí na área. Então, quando a gente vai, voltando aqui, ó, quando a gente vai trabalhar regiões de gordurinha localizada ou celulite, lembram, olha só, deixa eu voltar aqui, ó. Lembram aqui, ó, na camada da pele, ó, como é uma camada mais grossa? Então, por ser uma camada mais grossa e ser uma camada de depósito, como eu falei anteriormente para vocês, essa região ela suporta uma quantidade maior de produto, né? Você vai ter que trabalhar uma quantidade maior de produto aqui para você fazer a quebra daquele tecido. A gente sabe que a absorção nessa região é mais lenta, então o produto pode ficar aqui por um tempo maior, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, na região subcutânea, de 0,5 a 1 ml, tá? E a gente vai atuar em 0,5 a 14 milímetros de profundidade. Por isso que a agulha vai entrar em 45 graus, tá? Porque a gente vai numa camada mais profunda da pele. Se a gente colocar uma quantidade dessa daqui em derme, vai ser muito, tá? Porém, na região subcutânea ou hipodérmica, essa é uma quantidade adequada, tá? Uma quantidade que essa camada suporta, tá? Então, a gente vai fazer aí entre 0,5 a 1 ml por ponto, tá? Então, respondendo a pergunta aí das quantidades que a gente utiliza, por exemplo, de lipolíticos, tá? Essa reabsorção vai ser mais lenta, com certeza, tá? Porque a camada gordurosa, ela é menos vascularizada do que a camada intradérmica, tá? E por último aqui, na nossa aplicação, nas quantidades por ponto da nossa aplicação intramuscular, que tem um efeito sistêmico, a gente vai trabalhar de 1 a 5 ml. Porém, pessoal, os 5 ml a gente utiliza somente em musculaturas grandes, tá? No caso, por exemplo, o glúteo, tá? Podemos utilizar 5 ml por glúteo, mas lembrando que 5 ml é uma quantidade razoavelmente boa para uma sessão, tá? Músculos menores não suportam 5 ml em uma única sessão, tá? Então, tem que estar atento aí a essas quantidades de material por ponto, tá? Então, gente, vejam que bacana essas dicas que eu tô trazendo aqui para vocês hoje, tá? Relacionada à camada de aplicação, a angulação que vocês vão colocar, tá? A quantidade por ponto. Façam essas anotações aí, deem print na tela, estudem depois que vocês vão ver como a mesoterapia vai ficando mais clara para vocês. Porque a partir do momento que vocês pegam, vocês têm a noção do conceito e de onde vocês estão trabalhando, é muito mais difícil errar, tá? E é isso que eu tento passar para os meus alunos, que quando você entende o que você está trabalhando, você não age de uma forma robótica, né, sistematizada de aplicação, você tem resultados mais efetivos, porque você está colocando a substância aonde você quer que ela atinja. Você está colocando aquele ativo com aquela ação farmacológica na camada ideal.
De nada adianta você colocar uma substância hidratante, por exemplo, um Skin Buster lá no tecido gorduroso, tá? Ele não vai ter a ação ali. Você quer hidratar a derme, né? Você quer reduzir a hipoderme, tá? Então, você tem que saber os produtos, você tem que saber a quantidade por ponto e você tem que saber a camada e o ângulo de aplicação. Essas são umas dicas super importantes para vocês saberem, tá, pessoal? Vocês que trabalham com mesoterapia já sabiam dessas dicas ou faz aí meio aleatório? É muito importante, gente, a gente saber a anatomia da pele, pra gente saber o que estamos trabalhando, tá? Por quê? Porque às vezes a gente fica assistindo lives, assistindo videozinho, e você não sabe, por exemplo, qual produto que aquele profissional está usando, qual a camada da pele que ele quer atingir, tá? Então são esses diferenciais é que fazem com que você tenha um resultado positivo ou negativo na sua técnica, tá ok? Faz sentido pra vocês, gente? Tá fazendo sentido essa live aí? O que vocês estão achando? Ó, quem quiser entrar depois aí no nosso grupo de Telegram, vou disponibilizar lá pra vocês alguns conteúdos da nossa live de hoje, tá? E como eu disse pra vocês, lá sempre tem conteúdos atualizados, conteúdos bacanas e direcionados para profissionais da área da saúde e da estética, tá? Então, Samantha, tá fazendo sentido para você essa explicação da live de hoje? Que bacana. Obrigada pelo retorno aí, tá? Eu fiz hoje aqui um compilado de dicas para vocês relacionados à mesoterapia para que vocês não errem em coisas básicas da mesoterapia, tá? Vamos lá, gente, tem mais uma dicasinha ainda, tá? Olha só, que dica importante, tá? A nossa última dica de hoje sobre as substâncias, sobre os ativos que vamos trabalhar na mesoterapia, gente. Isso é um ponto fundamental para nós que trabalhamos com injetáveis, tá? Vamos encaminhar a live aí, gente? Nessa última dica aí, que é bastante interessante para vocês trabalharem com a mesoterapia, tá? Desculpa que ainda tô com uma tossezinha. Bom, gente, primeira coisa, né? Conhecimento das substâncias e ativos. É muito importante nós trabalharmos com substâncias selecionadas e que nós tenhamos o conhecimento. O que seria isso, Michele? Como eu falei para vocês, todos os dias, todos os meses, vários laboratórios, indústrias cosméticas, farmacêuticas lançam produtos novos, tá? Mas o que acontece? A maioria destes produtos, como que eu digo aqui para vocês? Eles são lançamentos, mas você vai ver lá no rótulo daquele produto, ele tem aquelas mesmas substâncias já consagradas há muito tempo, tá? Que já tem a sua ação farmacológica testada, comprovada e que você já conhece, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes essas substâncias novas que colocam na mídia, elas são mais um apelo de marketing, né? Um apelo de venda daqueles produtos. Por quê? Porque vocês vão ver que naqueles produtos tem, por exemplo, sai uma substância nova para redução de gordura, né? O lipo, sei lá o que, né? Da indústria tal. Quando você olha no rótulo, ele tem essa substância nova que está sendo lançada, porém, ela tem ali cafeína, L-carnitina, pentoxifilina, que são os lipolíticos já consagrados. Então, o que eu digo é o seguinte, tenham conhecimento dos produtos básicos, tenham conhecimento dos produtos já consagrados, porque são esses produtos, esses ativos que serão os principais componentes da sua formulação. Então, você, conhecendo esses produtos, conhecendo essas substâncias,
qualquer que seja o lançamento, você olha no rótulo, você tem o conhecimento dessas substâncias, você já vai saber para que ele serve, tá? Então é muito importante que a gente faça o que na mesoterapia? O feijão com arroz, tá? O conhecimento das substâncias e ativos dos básicos, tá? Pelo menos para quem está iniciando, tá? Conhecer o básico da mesoterapia. Então, você vai lá e vai fazer o quê? Vai estudar sobre os principais produtos lipolíticos, os principais produtos hidratantes, os principais produtos para flacidez, tá? Através disso, você vai fazer o quê? Um BBF, que eu digo que é o básico bem feito, tá? A partir do momento que você conhece o básico e aplica ele de uma forma bem feita, você sempre vai ter resultados satisfatórios, tá? Porque esses produtos novos, eles têm tecnologia, eles são bons? São, mas eles vão estar carregados de produtos básicos e que já tem a sua comprovação e a sua eficácia estudada e comprovada, tá? Então eu vou dar aqui alguns exemplos, deixa eu ver aqui. Aqui ó, vem aí o Clube Premier da doutora Michele Jumes, olha só que bacana. Gente, então deixa eu parar aqui só para dar essa dicasinha para vocês, tá? Tô passando essas dicas aqui hoje, mas nós estamos abrindo logo mais, vai virar aqui para mim. Estamos abrindo logo mais para você que é profissional da área, uma plataforma de aulas, de dicas e de muito conteúdo para você que é da área da estética, tá? Uma plataforma que vai ser uma assinatura mensal, que você vai ter acesso a todos os meus conteúdos, tá? Então você faz essa assinatura mensal e ali você tira suas dúvidas, você assiste as lives, você assiste todos os meus conteúdos, os vídeos, as aplicações, as técnicas. Tem muito material sendo construído, sendo feito para você, para te ajudar, para tirar suas dúvidas e para fazer você alavancar na sua área de atuação, gente. Então, não percam, tá? Me acompanhem, ative as notificações do Insta, porque eu estarei postando para vocês tudo que vem aí neste nosso clube, tá? Um clube exclusivo de alunos e de profissionais que queiram alavancar a sua carreira comigo, tá? Se você, então, gosta das minhas lives, gosta das minhas dicas, acompanha meu trabalho, vai ser super bacana ter você conosco neste clubezinho aí, tá? E ó, gente, vocês prestem atenção que eu estou cada dia montando mais material, mais técnica, mais dica bacana aí pra vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui pra gente voltar pro nosso raciocínio aqui, tá? Ó, vamos abrir em breve live Premier com valor especial. Então não percam, tá? Que maravilha. Gente, obrigada. Feliz que estão gostando, viu? Estamos fazendo um trabalho bem bonito, bem completo, cheio de conteúdo aí pra vocês, tá? Então, pessoal, podem ir deixando as duvidazinhas aí de vocês. Se quiserem informações também sobre este clube, tá? É só chamar ali no link, no direct, que a minha equipe passa ali pra vocês, tá? Mas eu digo que já tem conteúdo facial, corporal, bioestimulador de colágeno, preenchimentos. Nossa, é muita coisa, não dá nem pra falar aqui, gente. Vamos voltar para a nossa live, então, de hoje, que depois, quem tiver lá dentro do nosso clube vai ter acesso a esse mundo aí de conteúdo, tá? Vamos voltar aqui, então. Gente, então, sobre o conhecimento das substâncias e dos ativos, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Como eu falei, do feijão com arroz, do básico bem feito. Por exemplo, produtos lipolíticos. Um lipolítico muito utilizado na mesoterapia é a cafeína, tá? A cafeína, ela tem esse efeito lipolítico. Então, vocês podem prestar atenção que estes lançamentos que eu disse para vocês, desses produtos, a maioria deles vem a cafeína na sua própria formulação, tá? Então, você conhecendo a cafeína, você vai saber da ação deste medicamento, tá? Existem
uma gama de substâncias que são chamadas de substâncias venotróficas, tá? O que seriam substâncias venotróficas? São substâncias que vão melhorar a circulação do local. Por exemplo, de nada adianta você ter um lipolítico e não ter uma circulação local bem estabelecida, tá? Este seu produto não vai ter uma absorção boa, ele não vai ter uma difusão cutânea boa. Então, existem alguns venotróficos, tá? Como a benzopirona e a pentoxifilina, que são produtos excelentes, por exemplo, para a celulite. Eles também atuam em parceria, digamos assim, né? Em ação conjunta com os produtos lipolíticos, tá? Então, é muito importante você ter um conhecimento da ação dos seus produtos, tá? E de alguns produtos básicos de cada categoria de ativos, tá? Bom, pessoal, uma outra categoria de ativos que a gente trabalha bastante e que ela é mais empregada nos tratamentos intradérmicos são as substâncias eutróficas, tá? O que são substâncias eutróficas? Elas são substâncias que vão fazer uma regeneração, que vão fazer uma reconstituição daquela região, tá? Que vão nutrir aquela região. Então, nós temos as substâncias eutróficas nos principais tratamentos de flacidez, de estrias, de hidratação, de regeneração tecidual, tá? Então, aí entram esses tipos de produtos, ó. O Demai, que é um dos principais produtos utilizados para flacidez e firmeza da pele, tá? Ele é obtido através do salmão, tá? Ele é muito bem utilizado em parceria, conciliado com ácido alfa-lipoico também, tá? Que também trabalha essa firmeza da pele, tá? Os dois em associação é excelente, os resultados são maravilhosos, tá? E um outro exemplo são os fatores de crescimento, né? O EGF-beta1, TGF-beta2, todos esses fatores de crescimento, eles também entram nas substâncias eutróficas, que vão fazer essa diferenciação, essa renovação celular. Então, é muito importante, pessoal, claro que em uma live a gente consegue exemplificar algumas coisas, mas não falar tudo, né? Claro que isso seria assunto para um curso inteiro, né? Mas é muito importante vocês terem o conhecimento de algumas principais substâncias de cada categoria de ativos, tá? Vocês sabendo o arroz com feijão, vocês já conseguem trabalhar muito bem a sua mesoterapia, tá? E sabendo onde cada categoria vai ser aplicada, tá ok? Então, essa é uma dicasinha muito importante para você ter o conhecimento de coisas simples, porém básicas e bem feitas, e através dos das principais categorias de substâncias e ativos que você vai trabalhar na mesoterapia. Então, pessoal, eu digo que estudem um pouquinho de cada um, leiam um pouquinho sobre cada um e primeiro trabalhem com o que você conhece, com o que você já tem como resultado garantido, tá? E aí você vai ampliando o seu hall de conhecimento, você vai ampliando a sua quantidade de substâncias que você vai oferecendo para suas pacientes, tá? Isso é muito importante, você saber o que realmente está trazendo efeito positivo para aquele paciente que você está trabalhando, tá? Não adianta você colocar uma mescla hoje, uma mescla diferente na semana que vem, na outra uma outra mescla, porque você não vai saber o que aquele paciente reage de forma positiva, tá? Então, sempre fazer a anotação das mesclas que você está utilizando naquele paciente, na sua ficha de avaliação, na sua ficha de evolução, e ir observando os resultados daquele tratamento. Se você fez 3, 4 sessões e o resultado não está sendo positivo, aí você troca essa mescla fazendo uma nova tentativa. Às vezes, seu paciente não está respondendo bem ao determinado ativo, tá?
Então, façam um estudo mais detalhado do que vocês estão aplicando no paciente de vocês, tá ok? Boa noite, pessoal que está entrando ainda, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje falamos aqui sobre 5 dicas básicas para você não errar na mesoterapia, tá? Gostei bastante aqui da participação de vocês. Falamos aqui sobre as camadas de aplicação, ângulo da agulha, falamos sobre pele, sobre substâncias, enfim, gente, muita coisa bacana que nós falamos aqui para vocês a respeito, então, da mesoterapia hoje, tá? Espero que eu tenha sanado um pouquinho as dúvidas de vocês aí, que vocês tenham aprendido um pouquinho aqui na live comigo. Nos meus cursos, eu sempre trago todo essa bagagem muito bem detalhada, muito bem direcionada. Eu gosto de acompanhar bem de perto os meus alunos. Tem alunos aqui na live, se quiserem comentar aí como que são os cursos, tá? Eu gosto de acompanhar bem de perto e de ensinar verdadeiramente o que eu tenho de positivo e o que eu tenho de resultados satisfatórios para que você aí também tenha os seus resultados, tá? E para quem quer aprender ainda mais comigo, com os meus tratamentos, entra no link da bio, participe do nosso grupo de Telegram, para você sempre ficar por dentro dos nossos cursos, dos nossos tratamentos, lançamentos e dos nossos conteúdos. Eu vou só dar umas últimas dicasinhas aqui, tá? Nós temos 3 cursos presenciais atualmente disponíveis, tá? Que é o nosso curso Harmonize Body, no qual eu explico tudo isso aqui sobre mesoterapia e também sobre definição abdominal, o protocolo de glúteos, bioestimuladores de colágeno, que é um assunto à parte, tá? Que é muito bacana também, mas é um assunto bem extenso. Nós temos daí o nosso curso facial, que é o The One, no qual trabalhamos com harmonização facial através de botox, bioestimuladores de colágeno e os preenchimentos, tá? Os preenchimentos globais da face. E o terceiro curso, que é o lançamento e que é bem direcionado para o boom do momento, que são os tratamentos de glúteos, é o nosso curso Diamond Glúteos, no qual eu coloco ali para vocês todos os tratamentos de glúteo, mesoterapia, gordura localizada, celulite, bioestimuladores de colágeno, o meu protocolo Glúteos Power Up, além de todos os processos aí de preenchimento de glúteo. Sabe aquele paciente que pede aí pra você aquele bumbum empinadinho, aquele bumbum mais durinho, aquele volumezinho no bumbum? Então é disso daí que se trata o nosso curso, tá? Então, 3 cursos presenciais disponíveis para você que quer alavancar aí na área da estética facial e corporal, gente. Muita coisa bacana, né? Muito conteúdo aqui, muita coisa bacana. Eu tô cheia de conteúdo para passar para vocês, mas realmente peço que vocês acompanhem as lives, que fiquem aí atentos aos lançamentos, tá? E que entrem lá no meu grupo de Telegram, gente. Vamos deixar a caixinha para ver o que eles querem na próxima live. Sim, com certeza. Vamos deixar uma caixinha de perguntas aqui para saber o que você gostaria que eu trouxesse de assunto nas próximas lives. E para você que esteve presente nessa live aí, que gostou, dá um print, me marca lá no Instagram, que eu quero ver quem esteve aqui na live comigo, quem aprendeu comigo. E posta lá pra mim qual que foi a principal dica que você pegou aqui comigo nessa live de hoje. Vou ficar muito feliz de saber que eu pude ajudar você e de saber o que você aprendeu comigo. Conta pra mim, vai. Conta pra mim o que você aprendeu nessa live aqui de hoje, tá? E pra você que esteve presente aí, dê um print, tá? Dê um print na live, posta lá no Insta e me marca, para eu saber que eu estou contribuindo aí na sua vida profissional, tá? Ó, faz a pose do print, ó.
Pose do print no fim do dia. Printa a tela aí. Ah, que legal, pessoal. Quero muito agradecer a presença de todos vocês, tá? Já estamos aqui com 1h20 de live, aliás, de aula, que foi muito bacana. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado todo esse conteúdo aqui, tá? Entra lá no Telegram que eu vou colocar mais conteúdo lá pra vocês também, tá? Espero vocês na nossa próxima live, na semana que vem, com conteúdo fresquinho, novo e repleto de conhecimento para vocês, tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem comigo aí no Insta e até a próxima. Tchau, tchau!